A Folha de São Paulo, ontem, na sua página 4, uma matéria política que considerou de grande relevância, tem a seguinte chamada: suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com exclusão da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. E mostra que o ministro exige ordens que sejam mantidas em segredo, somente ele sabe o total de contas derrubadas em seus inquéritos. E mostra que são inúmeras as contas que o ministro Alexandre de Moraes determinou a derrubada, não permitindo, portanto, que fossem veiculadas notícias ou informações ou manifestações por essas contas, e que isso não se ateve exclusivamente às eleições de 2022, mas que continuou em menor número nos anos seguintes, e que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República estão excluídas. E que a justificação que o Supremo dá diz que eles só dão as ordens, eles não precisam dar a justificação no momento em que estão dando as ordens de exclusão, da mesma forma que quando eles prendem alguém não precisam dizer por que é que estão prendendo naquele momento a prisão. Mas as informações ficam mais em sigilo e, por outro lado, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não participam em inúmeras dessas decisões, tudo isto dentro daquele famoso inquérito do Marco Aurélio de Mello, o ministro Marco Aurélio de Mello chamou do inquérito do fim do mundo, que não termina nunca, que é o inquérito da fake news. Isto a Folha, evidentemente, faz a crítica, dizendo que essa é uma caixa preta. Nós sabemos que são inúmeras contas, ninguém tem essa informação de quantas estão sendo derrubadas, e que, enfim, pela posição da Folha, na qual a Folha dá a notícia, mas com um viés de que, enfim, ele não considera que seria melhor caminho, embora sem críticas específicas ao ministro Alexandre de Moraes, mas mostra que são contas secretas, caixa preta, e que o povo não vem a tomar conhecimento. O que eu gostaria de dizer aqui aos meus seguidores é de que com um mero professor de direito, sem o direito de ter a caneta e exigir que a minha interpretação seja aceita. Eu não considero que o conceito de democracia seja um conceito a ser definido pela Suprema Corte. A meu ver, é o povo que define. Democracia, demos vem do grego povo, é o povo que define. A Suprema Corte tem que garantir a vontade do povo, mas não substituir a vontade do povo. E é por essa razão em que minha interpretação da Constituição é de um modesto professor de província, mas é aquela que eu sempre tive, não tenho por que aos 89 anos mudar, que os constituintes desejaram que a liberdade de expressão fosse plena. Contra os abusos deu o caminho no artigo 5º, assim, de indenização por danos morais quando há esse abuso. E se for mentiras que atingem pessoas, a denunciação caluniosa que vem de uma legislação recepcionada do direito anterior. Então, a minha interpretação de uma democracia verdadeira. Não sem razão, decisões da Suprema Corte estão sendo contestadas no Congresso americano, onde a liberdade de expressão é considerada uma garantia fundamental e intocável, tendo nas manifestações constantes de deputados a impressão que no Brasil nós temos cerceamento da liberdade de expressão em presos políticos.
Evidente que eu estou me colocando como um mero professor de direito a interpretar. Mas eu entendo que a manifestação, quando há abuso, tem que gerar as ações pertinentes da legislação infraconstitucional. E quando há um abuso penal, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República é que tem que atuar. Não são decisões individuais e permanentes da Suprema Corte que devem interferir. Cada vez que cai uma rede e que representa a opinião pessoal e individual de um membro da Suprema Corte, no meu ver, nós não estamos cumprindo aquela Constituição que durante 20 meses eu vi em discussão na Suprema Corte para preparar os comentários com o Celso Bastos da Constituição brasileira, através de inúmeras audiências públicas, através de contactos permanentes com o senador Bernardo Cabral, relator, e com o presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, que assistiu palestra para, enfim, entender, palestra minha, sobre como funcionava os sistemas parlamentares de governo. Tornou-se um parlamentarista, porque eu vinha desde a distinta década de 50, parlamentarista desde os bancos acadêmicos, defendendo esse sistema de governo. Por essa razão, eu tenho a impressão que essa matéria publicada na Folha deve ser refletida pelo povo brasileiro e pelos senhores ministros da Suprema Corte. A Suprema Corte está no artigo 102, é o guardião da Constituição. Mas estou convencido que o direito de definir aquilo que representa o melhor sistema democrático tem que ser dos outros dois poderes. Quem pode falar, quem não pode falar.